Oremos pelo fim da guerra. Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregar e Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. E você que está aqui sempre comigo, Deus te abençoe, meu parceiro de missão. Você pode me ajudar, como sempre eu peço, dando o like, o joinha. Clica lá uma vez, já me ajudou. E você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe. Inscreve-se aí no nosso canal, tá escrito inscreva-se, clica lá, já está inscrito. Depois você vai apertar o sininho, tem um sininho, vai aparecer, você clica no sininho, aí vai subir a palavra todos. Você clica em todos e depois você dá o like, o joinha, né? Aí todos que estão aqui assistindo esse vídeo, você também pode deixar um comentário, né, sobre o vídeo, o que você acha dessa guerra que está acontecendo, que você entende sobre isso, né? É muito importante seu comentário, porque o mundo está em guerra, né? O grande problema de uma guerra, quando ela se inicia, é quando é a escalada. O que é escalada? Quando vai entrando outros países. Quando um país como o Irã, que está sendo atacado pelos Estados Unidos e por Israel, eles começam a atirar para tudo quanto é lado. Ele não atira só, ele não vai lutar contra Israel, contra os Estados Unidos, vai lutando contra outros países que eles estão fazendo, né? Mandaram mísseis lá em Dubai, um monte de lugares estão fazendo isso, para escalar essa guerra, né? E eles fecharam aquele trecho onde passam os petrolíferos, né? Isso traz um aumento muito grande de petróleo, muito que começa a faltar, né? Às vezes você está ali, hoje começa aquele rumor, vai faltar, chega uma hora que para, né? E os países, realmente da Europa, dependem muito do petróleo, porque onde é feito o petróleo, o gás, né, para aquecimento na época de frio lá, aqui faz frio, mas lá neva, né, muito mais frio. Eles não têm reservas para poder aquecer as suas casas, isso é perigosíssimo. Então vai vendo cada vez mais. Eu ouvi falar que eles lançaram até um míssil contra o Reino Unido. Então assim, quando há uma escalada de guerra, é perigoso se tornar uma terceira guerra mundial que pode abalar o mundo inteiro, pode faltar alimentos, né? É terrível isso aí. Então o que nós queremos? Que essa guerra segue ao fim, né? Orar para que Deus dê um jeito de cessar essas guerras, né? Porque às vezes nós não entendemos muitas coisas que acontecem no mundo, mas o grande problema também são as ogivas nucleares, né? Isso é perigosíssimo. Países como esse aí, como o Irã tiver isso aí, eles podem destruir Israel, né? Eles não vão conseguir porque Deus não vai permitir. Como a Coreia do Norte também fica fazendo ameaça, né? Aí fica aqueles rumores entre a Rússia, a China, que sabe que vai entrar, e outros países da Europa, então tudo isso aí. E essa guerra interminável também entre a Rússia e a Ucrânia. Então nós temos que orar para que Deus intervenha, para que chegue o fim dessas guerras, né? Isso é ruim para o mundo inteiro, né? Ver muitas vezes pessoas inocentes morrerem por causa de uma guerra, né? Jesus falou que ia haver guerras, rumores de guerra, isso aí vem acontecendo ao longo do tempo, né? Isso que acontece é justamente para anunciar que o final dos tempos está chegando. Mas para nós, o importante seria que se encerrasse essa guerra, né? Se o Irã aceitasse os termos americanos, Israel encerrasse essa guerra, né? Eu sei que eles querem derrubar aquele regime dos Ayatollah lá, aqueles pessoal terrível, eles matam os próprios compatriotas, né? Mais de 40 mil pessoas foram fuziladas, pessoas que estavam fazendo protestos. Eles iam lá, mandavam os soldados atirar na população, né? Isso aí foi prometido pelos americanos que iam derrubar esse regime. Já morreu o principal, parece que o filho também já morreu. Aí fica aquele negócio, sabe? Eles querem revidar porque eles têm muitas armas atacando Israel também. Só que é uma coisa diferente. Israel e os Estados Unidos atacam em lugares onde eles têm as suas armas, né? Aquilo que realmente eles podem prejudicar. Eles não, eles atacam civis. Eles atacam principalmente Israel, atacam civis e fica um monte de bagunça, de baderna. Eles são terríveis, né? Mas nós temos que orar para que Deus intervenha com a sua mão santa e poderosa
que chegue ao fim desta guerra, que não é bom para nós, né? Nem para Israel, nem para os americanos, que chegue ao fim, né? Que nós possamos ter boas notícias em breve, não a escalada da guerra. Se escalar, meus queridos, se prepare, né? Se prepare que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, né? Aí começa a faltar o petróleo, começa a faltar os alimentos, porque se não tem petróleo, não tem o diesel, como é que os caminhoneiros vão entregar os alimentos em diversas regiões do nosso país? Falando do Brasil, por enquanto, tá? Porque se não tem, fica tudo parado. Aí não tem como trazer os alimentos, aí fica reduzido, o que tem fica mais caro. Então, tudo isso aí é perigoso, né? Então, se nós somos crentes de oração, queremos ver o fim dessa guerra, devemos orar que o Senhor intervenha e chegue ao fim desta guerra, para que haja paz, né? No mundo, né? A verdadeira paz no mundo quem dá é Jesus, nós sabemos, né? Mas essa paz que ficaria, que vem e os comércios voltem ao normal e não haja falta de nada, para que nenhuma das nossas casas seja prejudicada com isso, né? Então, o crente, nós chega um momento de nós orarmos mais e mais em favor do fim desta guerra. Amém? Receba no teu espírito em nome de Jesus.